Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia novamente sobre os Correios. A gente precisa falar sobre a estatal porque a cada dia que passa, os Correios dão sinais claros de que a coisa está ficando cada vez mais insustentável. Mal começou 2025 e os Correios já registraram um prejuízo de quase 500 milhões de reais apenas em janeiro de 2025. Se prepara porque o ano de 2025 vai ser de fortes emoções para os Correios, não só para os Correios, né, mas para todas as estatais, para o governo de uma maneira geral e principalmente para nós que vamos ter que pagar a conta de toda essa irresponsabilidade fiscal. Em janeiro de 2025, os Correios também bateram um recorde de despesa. É dinheiro saindo pelo ladrão, meu amigo. Só para você ter uma ideia, os Correios estão gastando cada vez mais dinheiro com eventos do Lula, patrocinando o evento do Lula. Você está sabendo disso? O que isso traz de retorno para os Correios, hein? O que isso gera mais negócio para os Correios patrocinando o evento onde o Lula e a companheirada vai palestrar? Isso faz sentido para você? Porque para mim não faz o menor sentido. E os Correios abriram concurso público, estão contratando mais funcionários públicos. Você está sabendo disso? Pois é, inchando ainda mais a máquina pública desnecessariamente. Afinal de contas, se os Correios estão tendo uma queda na receita, ou seja, estão vendendo menos o seu serviço, tem menos trabalho. Então, como é que você vai contratar mais se você está tendo queda na receita? Que lógica é essa, hein, cara? É a mesma coisa de você, de repente você é a sua esposa, ou você e seu esposo, vocês dois trabalham para trazer receita para casa de vocês. Aí chega em casa, o seu marido fala para você, olha só, eu perdi o emprego, cara, vou ter que buscar um outro emprego, mas eu vou depender apenas da sua receita, do seu salário. Você que é uma pessoa inteligente, você vai fazer o quê? Você vai criar novas dívidas? Você vai criar novas despesas ou você vai cortar ainda mais despesas? Você vai começar a cortar gasto, não é verdade? Por quê? Porque você é uma pessoa inteligente. Mas a turma que está tocando esse país, cara, eles já não têm o menor respeito com o dinheiro público. Os caras não têm mais o menor interesse em fazer o mínimo de gestão. É uma verdadeira farra o que está acontecendo no governo Lula, principalmente dentro dos Correios. E, cara, há algum tempo já vem se falando em insolvência, ou seja, é como se fosse uma falência para as empresas privadas, né? É como se fosse falência dos Correios e é como se fosse os Correios falando, olha, a gente tem dívida, devo, não nego, pago quando puder. E os Correios vão ter que recorrer, de repente, ao Tesouro Nacional para pagar as suas dívidas. Ou seja, quem é que vai pagar a dívida lá dos Correios, dessa incompetência desses caras? Pois é, você sabe muito bem, né, que somos nós. E o Senado está se movimentando para instaurar uma CPI para investigar o que está acontecendo nos Correios. Segundo o Senado, ele já tem assinaturas suficientes para instaurar já uma CPI e a gente está acompanhando tudo isso para ver que fim que vai levar essa novela da crise dos Correios. Então fica comigo até o final do conteúdo para você ter acesso a todas essas informações. Olha essa matéria que acabou de sair no Poder 360. Prejuízo dos Correios beira aos 500 milhões em janeiro de 2025. O relatório interno da estatal, com resultados preliminares, mostra queda na arrecadação e aumento nas despesas. Isso aqui é a receita para a quebradeira. É a receita para quebrar qualquer casa, qualquer empresa, qualquer instituição. E 2025 a gastança começou com tudo. Em janeiro, o prejuízo foi de 424 milhões de reais. É o maior prejuízo para o mês em toda a história. Os Correios já colocando a carta na mesa dizendo como que vai ser o nosso 2025. Se prepare porque o bicho vai pegar. Dá uma olhada nesse gráfico que mostra pra gente a relação das despesas e da receita dos Correios. Despesa é tudo que gasta, é tudo que sai. Receita é tudo que entra. E esse gráfico aqui mostra todos os janeiros desde 2018 até agora. Janeiro de 2018, os Correios tiveram uma receita maior do que as despesas. Tá ok, ou seja, você está recebendo mais do que você gasta. Janeiro de 2019 também fechou no verdinho. Janeiro de 2020, o ano da pandemia, os Correios tiveram uma receita de 1 bilhão 720 milhões de reais e uma despesa, a despesa já caiu, de 1 bilhão 498 milhões de reais, ou seja, fechou com superávit, fechou com um bom lucro. Janeiro de 2021 também teve uma receita de 1 bilhão e 703 milhões de reais e uma despesa, a menor despesa, de 1 bilhão 410 milhões de reais. Mais um baita de um superávit. Janeiro de 2022 também. Agora, entrou janeiro de 2023, meu amigo, olha só o que aconteceu. Justamente
curiosamente, o ano em que o Lula e companhia começou a tocar os Correios. A despesa dos Correios saiu de 1,5 bilhão para 1 bilhão e 758 milhões de reais. Muito maior do que a receita. A receita bateu 1 bilhão 620, ou seja, prejuízo em janeiro de 2023. Em janeiro de 2024 também é a mesma coisa. 1 bilhão 818 milhões de reais de despesa, ou seja, a despesa só aumentando. E a receita? 1 bilhão 695 milhões de reais, ou seja, prejuízo. E agora, em janeiro de 2020, olha só o tamanho desse buraco, meu amigo. As despesas aumentaram, batendo quase 2 bilhões de despesas, os Correios apenas em janeiro de 2025, com a receita diminuindo, caindo a 1 bilhão 491 milhões de reais, gerando o maior prejuízo da série, 424 milhões de reais de prejuízo. E esse negócio de despesa, de ficar monitorando despesa para eles não estão nem aí, meu amigo. Eles querem é gastar. As pessoas estão indo para a rua protestar? Tá tendo greve nos Correios agora? Agora não. Tá todo mundo lá, ó, caladinho. Os funcionários tá todo mundo caladinho. A população também não se manifesta e eles continuam fazendo isso aqui, ó. Correios gastam 1,3 milhão de reais em evento que teve Lula como protagonista. A estatal está em crise e teve prejuízo bilionário. Olha lá, ó, os Correios lá patrocinando, tá vendo, ó, aqui na imagem? Tá lá, ó, os Correios patrocinadores. Só pode ser piada isso aqui, cara. Evento que vem sendo realizado em Brasília nessa terça-feira agora, dia 11 de fevereiro, vai até quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Ou seja, essa semana. Isso aqui é notícia fresca. O encontro é organizado pela Presidência da República com a participação de associações municipais. Teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT no painel de abertura. Mas não é só os Correios que entraram nessa não, meu amigo. Outras estatais também, ó, tiveram que colocar dinheiro juntinho ali no evento. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. O Banco do Brasil também apoiou, né? Colocou o patrocínio lá. Caixa Econômica Federal, além da CEPRA, o Serviço Federal de Processamento de Dados, e a Petrobras. Ou seja, as estatais todas enfiando dinheiro nesse evento do Lula. Você acha que para por aí? Não, cara. Não, 2024 teve concurso público para os Correios, já chamaram um monte de gente. Agora em 2025 também tem mais concurso por aí, ó. Concurso Correios 2025, novo edital previsto para ensino para o nível médio. Olha só, vem aí o novo concurso dos Correios 2025. De acordo com o superintendente dos Correios em Brasília, o Paulo Henrique Soares Moura, após a homologação do concurso dos Correios para carteiro e cargos de nível superior, um novo edital será aberto com vagas para atendente comercial que exige nível médio. E nessa matéria, que acabou de sair também aqui na Revista Oeste, no dia 11 de fevereiro de 2025, diz o seguinte, ó, em crise histórica, Correios atrasam salário de funcionário. Ou seja, no meio dessa crise, você acha que eles vão atrasar o salário do presidente dos Correios? Não, cara. Quem é que vai sofrer com isso aí? É a turma que está justamente lá embaixo, quem está lá trabalhando, quem está produzindo. É exatamente o trabalhador que paga a conta. A estatal enfrenta risco de insolvência que acontece quando as dívidas da empresa superam os seus ganhos, como eu te mostrei no gráfico, que é exatamente o que está acontecendo. Os Correios estão gastando muito mais do que arrecadam. A crise histórica dos Correios resultou no atraso do salário de parte dos funcionários em janeiro de 2025. Os trabalhadores, sobretudo os de São Paulo, não receberam seus vencimentos, a gente já está no dia 12 de fevereiro, que devem ser pagos no último dia útil deste mês de fevereiro. Ou seja, se eles não pagarem, eles vão passar o carnaval como? Com o bolso vazio. A estatal tem cerca de 85 mil empregados diretos. Em 2024, sob a gestão do Fabiano Silva dos Santos, que a gente já falou um bocado sobre ele aqui no conteúdo anterior dos Correios, os Correios tiveram o maior prejuízo, já registraram o maior rombo, um prejuízo de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Tá bom para você? Mas o problema não foi falta de dinheiro não, tá? Fica tranquilo. Segundo o sindicato, foi um problema de RH, sabe? Imagina o sindicato dos Correios. Se isso tivesse acontecido em outras épocas, o que teria acontecido, hein? Mas como tem um governo diferente tocando agora o nosso país, que de repente os sindicatos gostam desse governo, até quando a gente não sabe, a turma fica bem caladinha. Olha só a explicação do sindicato. Deram a explicação de que houve falha no sistema do RH. Imagina a cara do funcionário dos Correios que tem um sindicato
sindicato lá que ele paga pro sindicato, e aí o sindicato vai lá e fala, não, cara, galera, fica tranquilo, vocês não receberam o salário de vocês, porque teve falha no RH, não foi falta de dinheiro, fica tranquilo que vocês vão ficar um mês sem receber, mas o dinheiro de vocês vai chegar lá no final do mês. Os Correios enfrentam risco de insolvência, que acontece quando as dívidas da empresa superam seus ganhos. Caso isso se confirme, a estatal não se comprometeria com uma data para quitar os seus débitos. É justamente aquela história. Devo, não nego, pago quando puder. Mas o problema não é da gastança, não é do governo Lula, não é da farra que eles estão fazendo. O problema é do Bolsonaro. A gestão atual atribui a crise dos Correios ao governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro e aos novos impostos patrocinados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Diante de todo esse cenário, todo esse caos, toda essa crise dos Correios, pelo menos o Senado se manifestou. O Senado diz que tem assinatura suficiente para instalar a CPI dos Correios. Uma coisa é ter assinatura suficiente, outra coisa é instalar, outra coisa é investigar, outra coisa também é punir os responsáveis por tudo isso que está acontecendo nos Correios, por toda essa deteriorização de uma empresa estatal. Para onde está indo esse dinheiro? O que eles estão fazendo com isso? A gente precisa de uma sindicância para entender que os números estão claros. Existe uma péssima administração dos Correios, para dizer o mínimo. E no final, quem paga a conta dessa péssima administração somos nós. O senador Márcio Bittar, do MDB, foi o responsável pela coleta. No total de 28 senadores assinaram o pedido para investigar desmandos na estatal. Olha só a quantidade de problemas que a comissão pretende se debruçar. Primeiro, irregularidades na gestão financeira e administrativa, ou seja, como é que eles estão gastando esse dinheiro. 2, problemas operacionais que impactam a qualidade e o custo dos serviços prestados, ou seja, a qualidade do serviço tá um lixo. E por que não estão fazendo o trabalho fluir? 3, interferências políticas. Será que ao invés de eles fazerem o trabalho técnico, eles estão colocando a ideologia política em primeiro lugar? 4, problemas de gestão no fundo previdenciário. Pois é, tem um fundo previdenciário lá que o governo agora está administrando. É o dinheiro da aposentadoria dos funcionários dos Correios. E existe um problema nessa gestão. Por quê? Porque tem um rombo lá. Cadê esse dinheiro? O que resta para a gente é ter a esperança de que o Senado faça um bom trabalho, que eles instaurem essa CPI e que eles, ao encontrarem problemas, que eles punam os responsáveis por gerar todo esse caos, toda essa crise nos Correios. A gente não tem muita esperança. Eu realmente não tenho muita esperança. Mas só de instaurar uma CPI já vai colocar pelo menos uma pressão na turma que está tocando os Correios nesse momento. Bom, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu só trouxe alguns elementos. A gente ainda tem muito para conversar sobre esse assunto aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem. Você sabe muito bem que a sua mensagem é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Na realidade, a sua mensagem é vital aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, essa informação você não vai ver passando num jornal nacional, você pode ter certeza disso. Então, faz o seguinte, compartilha com pelo menos um grupo, com pelo menos uma pessoa. Assim você ajuda a gente a divulgar essa mensagem para cada vez mais pessoas aqui no nosso país que precisam ter acesso a essa informação. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.